Olá, que Deus abençoe você abundantemente. Estamos lendo a Bíblia em ordem cronológica e estamos agora nas cartas aos Hebreus, no capítulo 3. Se você gosta desse material, dê o seu gosto, porque com isso o YouTube entende que ele pode espalhar mais ainda essa palavra pela rede, percebe? E, por último, partilhe o vídeo também, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a Deus a direção. Senhor Deus, louvado seja o teu nome, porque hoje nós temos a tua palavra escrita e nela podemos meditar de dia e de noite e ter a tua direção. O Senhor mandou isso a Josué e a tantos outros no passado e agora nós fazemos o mesmo. Senhor, fale conosco e eu peço que o Senhor abençoe essa pessoa que está acompanhando comigo essa mensagem, que ela tenha coragem de praticar o que está escrito nessa palavra, que assim seja. Portanto, Hebreus capítulo 3. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Comentário do 1, apóstolo e sumo sacerdote. Ambos os títulos conferem ao Senhor Jesus a função de representante tanto do povo diante de Deus quanto de Deus para conosco. O significado da palavra apóstolo é enviado, e foi assim que o Salvador chegou ao mundo. Ele veio como o portador da mensagem de reconciliação do Altíssimo com os homens. No sentido legal do termo, quando uma pessoa envia outra para representá-la, ela lhe concede poderes para assumir compromissos e tomar decisões em seu nome. Diante disso, o Pai constitui o Filho para falar em seu nome e se tornar, a partir daí, o único acesso a Ele. E aí, por exemplo, quando um casal está brigado, um vai precisar ceder ao outro para que as coisas comecem a se dar bem. Então, no caso, entre nós e Deus, quem deu o primeiro passo na reconciliação foi o Pai, porque Ele deu o Filho. Que glorioso, né? Então, agora cabe a nós, quando a pessoa briga, faz o bico, cabe a nós desfazer esse bico e se voltar para Deus e poder, então, se reconciliar com Deus. O 2, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Comentário: fiel ao que o constituiu. A fidelidade é a característica de quem é leal, confiável, honesto e verdadeiro. Moisés é considerado um exemplo de homem que foi fiel à confiança depositada nele. Toda a sua casa. Significa que ele foi um servo leal, tanto à sua família quanto toda a congregação de Israel. Atendeu às necessidades e cumpriu os encargos de sua função como mordomo de Deus para a nação. Contudo, uma referência de fidelidade superior à de Moisés e que merece honra infinita é a do Senhor Jesus. O Pai colocou em suas mãos o minucioso plano de salvação da humanidade e o Salvador viveu até os 30 anos sem o revelar a ninguém. Por isso só ocorre no momento e no modo que o Pai designou. Aquele que cumpriu fielmente a perfeita vontade de Deus é digno de toda a nossa fidelidade e de todo o nosso temor. E ele se refere a Moisés porque eles consideram Moisés. Eu acho um pouco engraçado porque no princípio, quando você volta lá em Gênesis, na parte do Êxodo principalmente, o povo de Israel, quando Moisés vem para libertar o povo, não cria nele, E mesmo aquele povo que saiu do Egito, com tantos milagres, sinais, no deserto tentou tantas vezes a Deus e provocou Moisés também a não honrar a Deus quando ele bateu 2 vezes na pedra, Então, depois disso tudo, o povo o venerou, Mas ele falou, olha, vai vir um que é maior do que eu, e apontou para Jesus. Mas eles não reconhecem até hoje que Jesus é maior do que Moisés. No 4, porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus.
E, na verdade, Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firmes a confiança e a glória da esperança até o fim. O comentário do versículo 6, a qual casa somos nós. Que privilégio é se tornar a morada do Altíssimo. Porém, isso só é possível quando se deposita toda a confiança nele, ou seja, quando há uma entrega total da vida em suas mãos. Essa atitude de fé faz dos homens pedras vivas do edifício de Deus, e assim seu corpo passa a ser a casa espiritual onde o Espírito Santo habita. Sabe, olha o privilégio, né? O apóstolo Paulo diz que nós somos um vaso de barro, de fato nós somos de barro, mas Deus deposita dentro desse vaso, né, insignificante, sem valor, mas ele deposita o Espírito Santo. Olha que maravilha, né? Então ele fala que hoje nós somos essa casa. Quando recebemos o Espírito Santo, estamos recebendo o Espírito do Deus Pai e do Deus Filho também. 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz. O comentário que ele faz do 7 diz: o Espírito Santo é o autor legítimo das sagradas escrituras. Por isso elas atravessam o tempo e continuam vivas e atuantes naqueles que buscam em seus princípios a voz de Deus. Ao destacar hoje, o Espírito Santo diz que a sua voz deve ser entendida no exato momento em que ela chega até nós. O homem tem apenas o presente e somente o Altíssimo tem o seu futuro. Por isso, ele alerta para que a ação de ouvir e obedecer aconteça imediatamente. Além do mais, toda exortação que é protelada vai perdendo sua força à medida que o tempo passa, de maneira que o desejo em responder ao chamado divino tende a diminuir. Sabe, ele fala: se ouvires hoje, porque quando eu ler amanhã, por exemplo, essa mesma palavra, eu vou ler hoje. Então, é todos os dias. Ontem, né, ou ano passado, ou ano retrasado, ou 10 anos atrás, já não importam mais para Deus. Também não podem importar para mim. O mais importante é hoje. Se eu hoje tenho o Espírito Santo, se eu hoje me volto para Deus, o meu amanhã, Deus vai estar lá depois também, no próximo ano também. Então, não há o que temer. A questão é quando a pessoa ela não está firmada na fé. Então, tudo ela teme, tudo ela tem medo, a ansiedade é forte, a dúvida então nem se fala. Então, se ouvirdes hoje a sua voz, o que nós devemos fazer? Olha o 8. Não endureçais os vossos corações como na provação no dia da tentação no deserto. Então, aquele povo que saiu do Egito, viu maravilhas, as 10 pragas foram maravilhas, né, sinais, prodígios que Deus fez e provando, né, a diferença, porque enquanto o povo egípcio era atingido pelas pragas, aquele povo hebreu não era. Aquele povo hebreu foi separado literalmente. Depois a água que saiu da rocha, o pão que desceu do céu, as cordonizes, mas mesmo assim aquele povo se manteve o coração duro todo o tempo. Às vezes se queixando, reclamando, falando que gostaria de voltar para o Egito, porque no Egito tinham cebola, tinham alho, tinha carne, quer dizer, não sendo grato, ingratos, né? E no 9, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Comentário: não endureçais os vossos corações. Um coração endurecido é aquele que se fechou para a voz do Espírito Santo. Está insensível, teimoso, inflexível, indisposto para atender à vontade do Senhor. Um exemplo disso ocorreu com Israel no deserto, depois de testemunhar o poder de Deus. Passou a ignorar as suas instruções e cedeu aos pecados da incredulidade, da murmuração e da desobediência. Isso também acontece com muitos que, depois de experimentar a bondade do Altíssimo e de receberem seus favores, não guardam
sua gratidão e sua fidelidade a Ele. Estes, mesmo sendo alertados do perigo, decidem continuar no erro. Assim como a provação de Israel gerou dor e morte para toda aquela geração, quem hoje decide manter o coração indiferente à voz divina, colhe as duras consequências desse ato. E aí eu me lembro que o Senhor Jesus, certa vez, ele falou que muitos, no dia do julgamento, dirão: Senhor, Senhor, mas eu falei em teu nome, eu ajudei pessoas em teu nome, expulsei demônios em teu nome. Mas ele falou: porém, eu nunca vos conheci. A mesma coisa acontece com esse povo, né? Deus perdoou, porque Deus é misericordioso. Ele perdoa, Moisés intercedeu por eles. Quer dizer, Moisés estava sempre se colocando na brecha entre o povo e Deus e o povo, intercedendo por um, levando a mensagem de Deus para o povo e do povo para Deus. Mas houve um momento que Deus falou: cansei. Esse povo, se eu continuar, eu vou matá-los. Porque realmente eles eram duros de coração. Quantas pessoas hoje estão na igreja, mas também são duros de coração? Porque não se rendem, não se entregam, ainda são orgulhosos, são prepotentes. Então, esse orgulho, essa prepotência, esse achar que sabe alguma coisa, ou esse pensamento fixo em alguma coisa, está destruindo essas pessoas. Bom, na verdade, nós temos que entregar esse coração duro, velho, estragado para Deus e receber um novo coração. Enquanto isso não acontece, a pessoa vai continuar sofrendo, porque o diabo continua agindo, atuando. O bispo faz um comentário que vai do versículo 10 ao 11, que diz: erram em seu coração. O erro de quem conhece a palavra é mais grave porque o pecado é consciente, ou seja, não há ignorância quanto à vontade de Deus, e sim desobediência voluntária a ela. Mesmo tendo o entendimento do que o Senhor esperava, Israel se entregou aos maus sentimentos e desejos do coração. A sentença veio quando o Altíssimo, indignado, destituiu aquela geração de todos os privilégios que havia concedido a ela. Por natureza, o coração do homem é corrupto, por isso induz ao erro e à teimosia. Quem se sujeita aos próprios instintos é conduzido a sofrimentos e dores, e o pior, se separa da vereda do Altíssimo que leva ao refrigério da vida eterna. O Senhor Jesus havia dito que do coração procedem os maus pensamentos, o adultério, o furto, né? Tantas coisas ruins. Então, o coração que é enganoso, corrupto, e a pessoa que ouve a voz desse coração vai errar certamente. Quando nós decidimos entregar esse coração a Deus, Deus faz do nosso coração um altar e Ele coloca um trono e vem reinar sobre o nosso coração. Então, uma vez que Ele está nele dominando, já não há mais por que se perder, sair desse rumo, desse caminho. No 12, vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Comentário: apartar-se do Deus vivo é romper o relacionamento com Ele. É desejar não se submeter mais às suas instruções e permitir que a malícia, a infidelidade e as dúvidas tomem conta da mente. Esse pecado é praticado justamente por aqueles que um dia foram salvos, mas por algum motivo permitiram que o seu coração se tornasse mau e infiel. Pelas numerosas exortações, a perseverança na fé e pelas muitas advertências contra a desobediência, constatamos que o homem está fortemente propenso a falhar em seu compromisso de fidelidade ao Senhor. Exemplos de queda espiritual não faltam nas Escrituras para nos advertir desse perigo. Anjos, Adão e Eva, Sansão, Saul, Davi e muitos outros. Sabemos por esses casos e por outros da atualidade como é difícil se levantar depois de fracassar na fé. Por isso, não devemos ignorar ou duvidar desse grande risco. Então, quer dizer, o coração do velho homem, ele nos aparta do Deus vivo. Eu vejo que não há nenhum povo que viu tantos milagres, tantos prodígios, maravilhas como aquele que saiu do Egito, mas também um povo tão incrédulo. Quantas pessoas hoje, né, a vida delas não está como ela gostaria, mas basta
uma não resposta de Deus, né? Deus não respondeu uma questão para ela duvidar de Deus, do poder de Deus e até se afastar dele, quando ele é a providência para tudo que é necessário. 13. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. De novo, ele fala o hoje, né? O mais importante não é o amanhã, nem o ontem, mas o hoje. Então, hoje eu exorto, hoje eu falo comigo mesmo, falo com as pessoas que estão próximas de mim. 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. O comentário do 14. Nossa confiança até o fim. Manter a confiança e o apego ao Senhor Jesus é o desafio proposto a quem está na jornada cristã. Muitos começaram a segui-lo com devoção e respeito pela sua palavra, porém não suportaram as provas nem resistiram às tentações do pecado. Claro que existe um grande número de pessoas que aparentam estar afastadas, mas na verdade nunca estiveram unidas ao Salvador. Sua confissão de fé é enganosa, pois seu interesse é unicamente pelos benefícios divinos. Por isso, ao menor sinal de dificuldade, dão as costas para Deus. Para verdadeiramente voltar, elas precisam de uma conversão genuína. Mas quem se tornou participante de Cristo e recebeu tantos privilégios dele, deve se manter firme na fé até o fim. Quando que nos tornamos participantes de Cristo? Na Santa Ceia, né? Nós então assumimos e aceitamos o seu sacrifício e por isso pegamos o pão, o corpo e o sumo de uva, né? O cálice do seu sangue, símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Por isso nós somos participantes de Cristo e retivemos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Então, se nós cremos, nós não podemos fazer isso por um tempo, mas durante todo o tempo da nossa caminhada aqui na terra. 15. Enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provação. Porque, havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão aos que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. Comentário do 18, não entraram no seu repouso. Os israelitas foram libertos do Egito e escolhidos para entrar na terra prometida. Porém, seus corpos tombaram no deserto porque não creram na palavra de Deus. O mesmo Senhor que prometeu levá-los a Canaã para tomarem posse da herança, jurou solenemente: nenhum dos homens dessa maligna geração verá essa boa terra que jurei dar a vossos pais. Esse exemplo de incredulidade foi usado para ilustrar que a desobediência, a rebeldia e a obstinação em não se submeter ao Senhor Jesus atrairá julgamento com condenação eterna. De todo aquele povo que saiu do Egito, apenas 2 entrou, Josué e Caleb. Eles foram fiéis até o fim, mantiveram firme a confiança em Deus. Quando aqueles espias foram ver a terra prometida, eles viram as dificuldades. Josué e Caleb, pelo contrário, rasgaram suas vestes como símbolo de humilhação, de dor e falou: eia, subamos e possuamos, porque o Deus que confirmou vai nos fazer herdar essa terra. Aí você pode até perguntar, e Moisés? Não, Moisés também não entrou. Por quê? Porque ele ficou tão cansado daquele povo, de tantas provações daquele povo, provocações daquele povo, que ele, quando Deus falou, fala a rocha que ela vai sair água, ele bateu 2 vezes. Acaso Deus não pode fazer sair água dessa rocha? E tum, tum. E Deus falou assim: Moisés, você não me honrou diante do povo. E por causa disso, você não entrará na terra prometida. Ele pediu até, eu acho que 3 vezes. E Deus falou: não me fale mais nisso, você não vai entrar. De fato, Moisés não entrou junto com o povo. Aliás, só entrou Josué e Caleb. E quem entrou? Os filhos daqueles que tiveram o coração duro.
eles foram castigados com isso. Por isso, levou 40 anos eles rodando no deserto, sem sair daquela terra, até entrar na terra prometida. E Josué foi escolhido por Deus para guiar o povo na conquista da terra prometida. Quantos hoje estão na igreja, né? Estão no deserto, mas não chegam à terra prometida. Por quê? Porque são desobedientes, são desleais, são infiéis à promessa de Deus. O Senhor Jesus não veio tornar nossa vida melhor aqui na terra. Ele veio salvar nossa alma. Foi isso que ele fez na cruz. Mas ele nos deu também a chave, ele nos mostrou como nós podemos alcançar as promessas de vitórias aqui na terra. Mas a principal vitória que ele veio trazer é a da alma. E você já está salvo? Quem crer e for batizado será salvo. Você já tomou essa atitude de entrega? Deus abençoe você abundantemente. Até o próximo vídeo.